Começando aqui a parte 2 do React sobre a mentalidade do Jon Jones e vamos continuar aqui assistindo o vídeo que a gente estava assistindo no primeiro. É muito importante você começar pelo primeiro vídeo, que ele tem uma introdução, tudo certinho. Esse aqui é verdadeiramente uma continuação, a parte 2. Bora lá? Bora lá, bora lá, bora lá. Foi. Get to the point that I am now, and something that has helped me get to the point that I am now, and something that you can take with you is studying. You know, a lot of athletics is not just a physical thing. You know, I try to study my competition. I try to study nutrition. I try to study other great athletes, guys who've done great things in the past, and try to model, myself after them. So, big. Olha que legal o que ele está falando aqui. Aliás, o Jon Jones, ele é conhecido por isso, tá? De ser um cara que estuda muito antes de lutar. Então ele estuda o atleta, ele estuda que ele vai contra, ele estuda todas as formas que ele pode fazer para ganhar daquele cara. Aliás, até se você assistir as semanas da luta dele, essa última mesmo, contra o Miocic, ele tava ali fazendo massagem. A cama de fazer massagem não tem aquele espaço que você coloca a cabeça? Então, ele deixou o celular no chão, assistindo lutas do Miocic, estudando ali o adversário que ele ia enfrentar. Então é um cara que ele estuda muito. E olha aqui que legal o que ele está falando, que ele sempre tenta modelar grandes atletas. Esse termo modelagem é um termo que vem da PNL, onde você estuda uma pessoa que tem o sucesso que você deseja ter e você utiliza ele como um modelo. Por isso que vem essa palavra modelar. Você pega aquela pessoa e transforma num modelo a ser seguido para que você também conquiste sucesso naquela área. Olha que legal aqui o que ele está falando. On the mental game when it comes to being an athlete, sports psychology and things like that. So really focusing on the mind, not only the body. Novamente ele falando aqui da importância da psicologia, da importância do poder da mente. Olha aqui, vai se formando um padrão. Não é à toa que o cara é o maior de todos os tempos. Beleza? It's important. Do you have moments where you're like, man? Falou ali, não apenas o corpo é importante, a mente é muito importante também. E você estudar ali aquilo que você vai fazer. How did this happen? Like, how have I been able to stay on? Aliás, ontem eu notei que minha câmera pegava em alguns... Eu não sei se eu consigo mexer aqui. Eu acho que eu travei tudo, véio. Vamos trocar. Eu acho que eu travei. Puta. Isso, consegui trocar aqui, tá um pouquinho menor. Pra não roubar os textos aqui de quem tá assistindo. Top for this long. Do you have moments where you talk to yourself like that? You know, I do, and I always just point it back to God, man. Honestly, man, it's God's grace, and I know everyone's not a believer, and a lot of people think, I wish you just wouldn't talk about God, but it really is God's grace. It really is, man. He has sustained me through so much, through the death of my mother, through facing a 4-year suspension, through just my dumb mistakes. He's probably protected me in ways that I don't even know he has. But really, I just pointed to God's grace, man. You know, I wear this tattoo on my chest, Philippians 4:13, that I can do all things through Christ who gives me strength. And I genuinely believe that I can do anything. And Só que um adendo e uma curiosidade, o pai do Jon Jones é pastor, tá? I'm not surprised that I'm still here. And I believe that I could possibly be here a decade from now. It's amazing for a guy who I believe was a janitor, right? And you got into this because you needed to get some money for diapers, right? Yeah, I was applying to. I was a bouncer actually, making $50 a night, and I was applying. Pega esse detalhe aqui que eles estão falando, que não é que ele era um cara super privilegiado que começou a ganhar lutas, que ele foi um super astro na escola de wrestling lá nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Não. Ele era um cara que estava ferrado financeiramente, ele era zelador
E ele começou a lutar para poder comprar fraldas para a filha dele, de uma mulher que ele tinha engravidado. Aliás, eu não sei se é a esposa dele, tá? Mas ele tinha engravidado uma menina ali logo no começo da vida adulta dele. To be a janitor because I would have benefits. Wow. And right when I was waiting to get the call back, someone wrote me on Twitter, a guy named Gary, a kid that I never met. And he said, hey, my cousin owns an MMA gym in Cortland, New York, which is about 45 minutes away. Didn't have a car. And I was driving my fiance's car to commute over to these practices that I got Ali apareceu o meu noivo, mas na verdade era da noiva dele, tá? Então provavelmente deve ser a mulher que ele tem hoje. I got that phone call on a Saturday night, and I was heading to my first practice that next Monday. The kid changed my life forever. He just planted a seed in my MySpace. I have a good way of detaching. Isso aqui que é legal, né, cara? Você vê que, assim, por mais que é um cara incrível, tiveram pessoas ali que fizeram parte dessa história. Se não tivesse esse cara ali que avisou dele da academia, que confiou nele e queria que ele começasse a treinar, por algum motivo, né? Às vezes viu algum potencial, só era amigo dele e queria treinar junto. Toda essa história não teria sido criada, né? Então, assim, é uma pessoa que com uma boa intenção ali conseguiu começar uma grande história. Muito da hora, muito da hora. Something inside me and seeing what's happening and okay, oh no, it's not over. All you gotta do is just do this, do that, do that. You get what I'm saying? Yeah. So I'm not necessarily meditating these days, but I do have the capability of taking away who I actually am at this point and realizing that this is just a part of me or this is just a situation in my life. Olha que legal que ele tá falando. E isso é algo real, tá? Quando você pratica, né, ali meditação por um tempo, num começo você muitas vezes não vê tantos benefícios. Só que quando você vai pegando ali o jeito, você começa e entende meio que como sua mente funciona, porque a meditação ela é muito educativa. Ela te ensina muitas coisas sobre a sua própria mente. Muitas vezes você pensa que essa voz que você fica ouvindo e conversando tal, faz parte. Só que com a meditação você consegue silenciar essa mente, essa voz, e aí você começa a entender mais sobre como a mente, sobre como a consciência funciona, sobre quando é uma coisa da consciência e da parte subconsciente da sua mente. Você vai entendendo como que tudo isso funciona, e aí é o que ele falou. Acontece uma situação, vamos supor uma situação que num outro momento você ficaria assustado, com medo, com pânico. Por ter essa prática de meditação anterior, você consegue entender que tem uma voz ali gerando pânico, que você consegue desligar ela, você consegue ver a sua mente por meio de compartimentos, por meio de realmente funções, pedaços. E você consegue desligar alguns pedaços, ligar outros, consegue ter um outro nível de autoconhecimento e de entendimento verdadeiramente do funcionamento. É bem legal isso que ele está falando. Então, muitas vezes a gente acha que a gente faz parte daquela realidade, daquela situação. E com a meditação você consegue se separar dessas coisas que estão acontecendo, consegue se separar da realidade, é muito interessante. É até difícil colocar em palavras. Somente com a prática você consegue entender mais sobre isso. Bora voltar para cá. This isn't my actual life. This isn't my final destination. This is just a small moment in time that I'm going through right now. You get what I'm saying? Right, I get what you're saying. So that's my form of meditation. I step away from terrible situations and look at myself as if it's the future. And I'm looking back. Negócio aqui na transmissão. Eu vou voltar um pouquinho só para pegar o que ele tá falando agora. So that's my form of meditation. I step away from terrible situations and look at myself as if it's the future, and I'm looking back on what's happened to me or what's happening, and I say, okay, how can I get myself out of this? How can I make this better? What do I need to do to turn this around? You get what I'm saying? Right. No, I do get what you're saying. Completely. Isso é muito legal que ele tá falando,
que muitas vezes quando a gente está numa situação difícil, é o que eu acabei de falar. Você começa a achar que a realidade e você, a lei, são coisas juntas. Não tem como separar. No momento que você sabe meditar, você consegue separar as coisas, entrar num estado de calmaria, ver de fora aquela situação e consegue resolver com uma eficácia muito maior do que se você estivesse dentro da situação. Quando você consegue estar fora da situação, sabe aquela coisa de que quando está acontecendo com outra pessoa, você consegue dar um ótimo conselho, mas quando acontece com você, você não consegue se aconselhar da mesma forma? É por isso, porque você está imerso naquela situação. A pessoa que você está aconselhando, ela também está imersa na situação e muitas vezes seu conselho pode salvar ela. Só que você não consegue gerar esse conselho para você, porque quando você está dentro, você não consegue ver de fora. E a meditação te proporciona isso, de você conseguir fazer essa separação de você e a situação e você conseguir olhar de fora. É muito interessante isso. Merge to the moment and thinking that, oh, I can't get out of it. Like, I went from a very average thinking person, like just average 19-year-old, to get in I don't like reading, so I literally got on all these TED Talks and on YouTube, and I just started YouTubing. Olha que legal aqui. Ele começou a assistir todas as palestras do TED Talks. TED Talks nada mais é do que uma pessoa que é especialista em algum assunto, geralmente de desenvolvimento pessoal, de motivação, alguma coisa nesse sentido, e resolve fazer uma palestra ali entre 10 e 20 minutos, compilando todo o conhecimento dela em 20 minutos. Então são palestras muito boas para você ganhar repertório. E aí ele começou a assistir todas. Então, cara, tem que ter um momento que você dá um overload ali de informação no seu cérebro. Hoje fala muito sobre obesidade cerebral, que são pessoas que só ficam estudando e não fazem nada. E aí parece que a solução é parar de estudar e começar só a fazer. Só que não, é como se fosse um barco, onde você tem que remar ali no fazer e remar no estudar. E aí você vai remando os dois juntos e você vai conseguindo ter muito resultado. Só que eu sinto que tem alguns momentos que você tem que dar um overload mesmo de informação, de talvez pegar um sábado o dia inteiro e assistir todos os TED Talks, assistir todos os vídeos aqui do canal, entrar para dentro da comunidade aqui do canal, entrar para dentro da nossa escola e realmente maratonar todos os vídeos. Eu sinto que precisa ter um momento assim. Foi assim comigo, foi assim com grandes mentes. Você pode ver o Pablo Marçal falando sobre isso, o John Jones falando sobre isso, o Elon Musk. Qual que é a diferença do Elon Musk? Que ele fez isso quando ele tinha 7 anos de idade. Quando ele era muito novo, ele leu praticamente um acervo que fala, acho que é acervo da Biblioteca Britânica, que é os maiores livros aí da humanidade. Ele pegou e leu tudo isso quando ele tinha 7, 8 anos de idade, alguma coisa assim. Então você tem que dar a verdadeira... Tem que ter algum momento que você dá um overload muito grande de informação, que aí sua mente subconsciente vai passar a ter substrato. Vai passar... Deixa eu até colocar aqui direto aqui no meu rosto. A sua mente ela vai passar a ter substrato, ela vai passar a ter matéria-prima para criar boas coisas. Então, quando você fala assim, esse mês eu vou ler 10 livros, e você se mata lendo ali aqueles livros, mata você dá muito conteúdo para sua mente subconsciente, depois vai começar a te dar bons insights, boas ideias, você muda suas crenças, você muda sua forma de pensar. Então é muito interessante você ter esses momentos de overloading de informação, onde realmente você coloca muita informação para dentro. Eu acredito verdadeiramente nisso. Foi assim comigo, foi assim com todas as grandes pessoas que você for olhar. Um cara que ele ainda tá nesse modo de não parar de estudar de forma frenética é o Warren Buffett, é o Bill Gates. E aí você vai vendo que são pessoas que começam a ter grandes ideias. Outro cara que eu vejo que faz isso também é o dono da Reserva. Então, a Reserva é uma marca brasileira que ela sempre traz muita inovação, que ela sempre traz novas ideias. E aí você nota que não é que eu li um livro e tive uma ideia, não. O cara ele leu 1000 livros e isso fica ali no subconsciente dele e do nada ideias começam a surgir, a submergir, que é assim como que o subconsciente funciona. Ele tem um processamento ali muito grande e quando você faz isso, você começa a dar matéria-prima para ele te dar boas ideias. Por isso que a gente tem que estar muito ligado nas coisas que a gente está influenciando a nossa própria mente.
qual que é o meio de pessoas que a gente anda, qual que é os conteúdos que a gente consome. Se você só consome conteúdo de pessoas idiotas, você vai ser o próximo idiota, entendeu? Quando você consome o conteúdo de pessoas prósperas, ricas, pessoas que têm o resultado que você quer ter, quando vê, você começa a pensar mais parecido com elas. E pensando mais parecido, a chance de você ter um resultado igual, parecido ou melhor aumenta muito. Beleza? Bora voltar aqui. Videos about self-belief and what does it mean to be confident and what does it mean to be a winner and how do you become a winner. And I would watch hours and hours of Tony Robbins and Les Brown and TED Talks and I like taught myself how to believe in myself and how to think that I was greater than just this kid that was... Gostei muito disso que ele falou. Eu aprendi sozinho como acreditar em mim mesmo. A maioria das pessoas acha que autoconfiança, acreditar em si mesmo, é o que você já nasce com. E na verdade não, é como se fosse uma musculatura, que você tem que pensar nos comportamentos que você vai ter, nas metas que você vai colocar na sua vida, na forma como você constrói ali os seus planejamentos para que isso eleve o seu nível de autoconfiança, nas afirmações que você faz para você mesmo, nas visualizações que você faz, nas meditações que você faz, nas atitudes que você toma, em cumprir a sua palavra, em manter a sua disciplina quando você diz que vai fazer algo, em manter a sua motivação. Tudo isso vai formando a sua confiança. Então, não é algo... Logicamente, tem pessoas que geneticamente, a forma como elas nascem, elas já têm um nível de confiança maior que as outras. Só que é uma musculatura que você pode fortalecer, beleza? To drop out, you know, never really had great grades, never really was the starter, never was the captain of a team. I was just always kind of this average person, and overnight I taught myself that I could be great and change. Olha que legal isso que ele está falando. É como se fosse um antes e depois. O antes não tinha boas notas, nunca foi especial. A partir do momento que ele acessou esses poderes da mente, utilizou essas técnicas, passou a confiar mais em si mesmo, é o que ele fala até no vídeo da parte 1. Ele passou a acreditar que ele poderia ser o GOAT, que ele poderia ser o maior de todos os tempos. Olha que massa, velho. Change myself forever, and I'm forever grateful. I'm never going back. Beleza? Propagandinha aqui. Então, o que dá pra entender com isso que a gente... Puta, velho, não tem como passar essas propagandas do YouTube, né, mano? Cara, finalizamos o vídeo aqui. Caralho, é propaganda em cima de propaganda, irmão. Meu Deus, eu só queria deixar o vídeo aqui de fundo, velho. Caramba, é muita propaganda, velho. Pô, fechou. Parou. Teve a parte 1 desse vídeo, estamos aqui na parte 2. E olha que massa o que ele fala aqui no final, velho. Que ele é eternamente grato de não voltar ao que ele era. Aprendi a mim mesmo que poderia ser ótimo e mudar. Me mudar para sempre. E eu sou eternamente, por nunca mais voltar a ser quem ele era, que era aquele cara mediano, que não conseguia ter resultado, que nunca foi especial. Então, olha aqui o que eu tô te falando. Presta atenção nesses vídeos que eu tô fazendo. Ele era um cara comum, ele estava trabalhando de zelador, entendeu mais sobre os poderes da mente e se tornou o maior de todos os tempos no esporte que hoje eu considero ser o esporte mais competitivo do mundo. Você ser o maior de todos os tempos em alguns outros esportes parecem coisas mais simples, que não é tão competitivo, não rola tanto dinheiro, não tem tanta gente querendo, entendeu? Não tem tanta gente com esse nível de vontade, não tem tantos riscos. Esse é um esporte que tem muitos riscos quando a gente fala de MMA. Vamos finalizar o vídeo aqui eu falando diretamente na câmera para vocês. Olha aqui fazendo cagadinha. Olha isso que eu tô te falando. É um dos esportes mais competitivos do mundo. Rola muito dinheiro. Talvez hoje seja o segundo esporte mais assistido, só perdendo pro futebol. É extremamente competitivo.
Não existem, por exemplo, no futebol que tem posições, atacante, volante. Não, é um cara contra outro cara. Onde pode acontecer que você morra nessa competição. Olha o que eu tô te falando. Pode acontecer de você morrer nessa competição. Tem muita coisa envolvida. São meses de preparação para que em 15 ou 25 minutos de luta você resolva ali e mude sua vida. É muita pressão, tem muita coisa para ser lidada. Então não é um esporte simples. E aqui você está vendo um cara que era extremamente mediano na vida, começou a utilizar técnicas mentais e se tornou o maior de todos os tempos desse esporte. Olha o que eu estou te falando. O que está segurando você de começar a se utilizar dessas técnicas mentais que eu estou falando aqui e mudar a sua vida? Não importa se você é um cara ruim, se você é um cara mediano ou se você já é um cara incrível. Você pode ser ainda maior. Mesmo que você for incrível, você vai notar que você já se utiliza de algumas técnicas mentais. Só que a grande chance é que você deve ser um cara mediano. Porque a grande maioria das pessoas é mediano. Simples assim. Não é que eu tô prevendo o futuro ou vendo através dessa câmera. Provavelmente você é um cara mediano, com resultados medianos. Nada de especial. E aqui tem um cara falando que ele também era mediano, que ele também não tinha nada de especial, começou a se utilizar do poder da sua própria mente e se tornou o maior de todos os tempos do esporte hoje, que é o mais competitivo da face da Terra. E o que está travando você de começar a fazer isso? De assistir todos os vídeos que tem aqui no canal, de entrar para a nossa comunidade. Entende? De fazer o que o Jones fez, de maratonar vídeos, para que você aumente o nível de confiança que você tem sobre você mesmo. Faça isso. Olha aqui, tá o exemplo, entendeu? Tá o exemplo. Aconteceu com o Jones, aconteceu com todas essas pessoas que eu citei no vídeo, aconteceu comigo. E eu tô aqui para te ensinar cada um desses detalhes. Então, assiste os vídeos aqui do canal, entra pra comunidade. Se não tiver como você entrar na comunidade, assiste todos os vídeos do canal. Me chama lá no Instagram, vamos trocar uma ideia, entendeu? Bora? Bora fazer isso? Então, fechou. A gente se vê numa próxima fase, beleza?